Quero estudar com os irmãos hoje sobre confiança. Começando o ano, mais um ano de vida, mais um ano que se inicia, e nós estudamos aqui na noite do culto da virada sobre reinventar a vida. Provavelmente essa semana já vai estar no site, para quem não conseguiu vir. Encorajo você a ouvir, que Deus vai falar ao teu coração. E nessa questão de reinventar vidas, ou a nossa vida, uma das coisas que nós precisamos aprender, principalmente neste tempo que estamos vivendo, é confiar em Deus. Mas pastor, eu confio em Deus. Desculpa dar uma de advogado aqui do mal. Será? Tem certeza absoluta que você confia em Deus, você depende de Deus? Porque quando as coisas estão indo bem, quando a gente tem algumas posses, algumas coisas na nossa vida, a gente fala, eu confio em Deus, mas na maioria das vezes a gente fala, eu confio mais naquilo que eu tenho. E uma das primeiras questões que eu quero estudar com os irmãos neste ano é sobre este tema, confiança. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Nós, como humanos, nossa vida, ela está sujeita a tempestades, ela está sujeita a dificuldades. O que então nós podemos fazer em tempos difíceis? O Brasil está vivendo uma crise, parece, segundo especialistas, que é uma crise sem precedentes, ou seja, nunca houve uma crise tão ruim como esta no Brasil. E não é uma crise financeira, não, é uma crise política e uma crise moral. Nós estamos vivendo um tempo que até o futebol brasileiro está numa crise, e uma crise moral. É muita roubalheira, é muita mentira, muita falcatrua. Em todos os níveis a gente vê isso. Então, o Brasil está vivendo este momento. É difícil, sim, é difícil. O que a gente pode fazer, então, nesse momento difícil? O que a gente pode desenvolver dentro de nós? Poxa, a primeira coisa que eu pensei foi confiança. A gente precisa confiar em Deus, depender de Deus, viver nossas vidas voltadas mais para Deus, porque a Bíblia... Jeremias disse, escreveu sobre isso, ele falou, busque ao Senhor o teu Deus enquanto você pode achar. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar Deus e não vão encontrá-lo. Se Deus quiser e nos permitir, nesse tempo a gente já vai estar na presença do Senhor. Mas tem gente que vai chegar um tempo que ele vai correr para a igreja, correr para lugares buscando Deus, e ele não vai encontrar. Confiança, nós precisamos desenvolver. Busquei até uma foto que pudesse mostrar isso. O leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, segundo a palavra, e uma ovelhinha bem próxima dele, nós como ovelhas, sendo cuidadas por um leão que é forte e vigoroso. Jesus está com a gente. Jesus mora no nosso coração. O seu Espírito habita em nós. Agora, será que a gente confia mesmo no Senhor? Bom, quero estudar na Bíblia, você que trouxe a palavra, abra aí no livro de Marcos, capítulo 4. Porque lá atrás eram pessoas também que estavam sendo treinadas por Jesus, e nesse treinamento, Jesus precisou levá-los a uma situação para que eles pudessem crescer e desenvolver confiança, fé. Aliás, o que a Bíblia fala que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas temos convicção, certeza de que vai acontecer. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu tenho plena convicção que Ele está aqui. Eu não estou vendo o Espírito Santo aqui, mas eu tenho plena convicção que Ele está em mim. Se você tem Jesus como o Senhor, está em você e está neste lugar. Então, certeza das coisas que às vezes nós não vemos.
Nesse texto aqui de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura. Livro de Marcos, capítulo 35. Jesus estava com os seus discípulos em um determinado lugar, tinha terminado a pregação, finalzinho da tarde, começo da noite. Ele dá uma determinação. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Versículo 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aí. Bom, algumas informações para você ter uma ideia aqui dessa situação. O Mar da Galileia era, na verdade, um grande lago. Esse lago tinha mais ou menos 166 quilômetros quadrados e ele era cercado por um anel, ou é cercado por um anel de montanhas. Uma das montanhas é o Monte Hermon, que geralmente nessas épocas do ano forma-se gelo, aquelas camadas de gelo, e o gelo derretido de lá é que ajudava a encher este lago. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, dando um total de 160 e poucos quilômetros quadrados. Ou seja, foi cientificamente provado que essa posição única do lago e as montanhas que estavam em volta, vento quente, vento frio, você sabe disso, quando os dois se encontram, é daí que surgem muitas das tempestades. E o vento que vinha do monte com o vento que estava embaixo ou no lago, nesse terminar da tarde, começo da noite, geralmente naquele lugar aconteciam essas tempestades. Só que o que a gente vê nesse texto aqui é que foi meio incomum Jesus falar para eles irem no comecinho da noite. Eles eram pescadores, eles já, vamos dizer assim, manobravam, pilotavam seus barcos antes de começarem o ministério com Jesus. E, por serem pescadores, conheciam o mar, conheciam posição de vento, vela, remo, sabiam de tudo. Provavelmente acharam um pouco estranho Jesus dizer para eles: vamos passar para o outro lado e vamos agora. O certo naquela época, naquela ocasião, era esperar o outro dia. Mas como o tempo estava bom, eles entraram no barco e foram para o outro lado. Veja, nós estamos falando de gente que é experiente, gente que tem experiência em pilotar barcos, gente que tem experiência em questão de tempo e tal. Pescador geralmente sabe. Uma vez eu me lembro que eu fui com uns irmãos amigos pescar lá em Mongaguá, na plataforma que tem lá, e fomos, filho de um irmão aqui da igreja, pescador profissional. O cara era fã daquele Rubinho da televisão, tinha o boné dele, o cara era bom, o cara era fera. Tanto que ele me deu uma vara com uma isca de neon, assim, um negócio que brilhava quando ele jogava. Só que ele falou o seguinte, falou: olha, beleza, vocês vieram, legal, só que hoje não vai dar maré, não vai dar peixe, não vai dar nada. Olhou para a lua, bateu o olho, ele sabia. Falei: vamos lá, né? Ficamos 4 horas
Foi mais um tempo para a gente dar risada e zoar um com o outro, porque pescar nós não pescamos nada. Para não falar que pescou alguma coisa, meu irmão pegou uma enguia. E já viu, né? Mas o que me chamou a atenção foi a experiência do cara. Pô, o cara pesca há anos, ele sabe, e pescador sabia. Todavia, como o tempo estava bom, né? Jesus falou, vamos lá. No meio dessa travessia começa uma tempestade. E uma tempestade que, para uns caras como aqueles, experientes, ficarem amedrontados, porque a coisa era feia. Nessa questão de tempestade, de estar amedrontado, eles vão para Jesus e acordam Jesus dizendo: Jesus, o senhor está dormindo, o senhor não está vendo que o barco está aqui? E eu imagino Jesus, interessante essa cena, diz que ele está num travesseiro, deitado, e o barco, Jesus amado, se fosse eu já estava chamando o Hugo, inclusive. Jesus estava lá dormindo. Aí os caras vão lá e falam: Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos para morrer? A coisa está feia, Jesus. E o texto diz que Jesus levanta-se, vai lá e repreende a tempestade, dizendo-se: aquieta-te, acalme-se. E aí fica tudo bem. Beleza, Jesus tem poder, Jesus é bom, Jesus, quando está no barco, as coisas vão bem. Mas, o que me chamou a atenção nesse texto foi o que Jesus falou para eles: pô, cadê a fé de vocês? Uma situaçãozinha dessa, vocês já estão querendo morrer desesperado? Eu creio que Jesus permitiu esta situação, foi meio que de propósito ir à noite para enfrentar uma situação dessas, para mostrar para eles, ou levá-los a confiar mais em Deus do que neles próprios. Porque imagina, é igual um cara que sabe guiar bem, ele pega uma estrada, ele tem experiência, ele sabe que ele tem que ter uma certa distância do outro carro, ele sabe que ele tem uma determinada velocidade, ele testa antifreios, para que ele não tenha problema nenhum. Imagina um pescador, ele sabe do barco, ele sabe da capacidade que o barco tem de ir, de voltar. Então, nesses momentos, as pessoas tendem a confiar mais em si. E eu creio que Jesus quis tratar isso da vida daqueles homens, dizendo o seguinte: vocês precisam desenvolver essa fé que vocês têm em Deus. Vocês precisam aprender a confiar em Deus. E eu me lembro que ano passado, no final do ano passado, a gente estava almoçando, os pastores que a gente almoça juntos uma vez por mês, e a gente estava falando de condição financeira de igreja, de dificuldades. Hoje, igreja é um negócio que todo lugar tem. As pessoas estão transformando a igreja num balcão de anúncios. Igreja hoje gasta-se muito tempo para falar de dinheiro, enfim. A gente conversava sobre isso e eu dizia para eles, falei: olha, uma coisa eu aprendi com meu pai. Meu pai foi o pastor e uma das coisas que eu aprendi com ele foi sobre essa questão financeira. Meu pai sempre dizia para a gente: nunca confie nas pessoas nem no dinheiro. Confia em Deus, a obra é dele, ele sustenta a sua obra. Eu falei para esses irmãos, reparti com ele, inclusive com eles, uma situação que nós vivemos anos atrás aqui. Acho que 2005, 2006, chegou um mês aqui que a gente não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Faltava 3.000 e poucos reais. E a gente não sabia o que fazia. Mas ainda assim, vamos orar, Deus abençoe. Viemos no culto da manhã, nada, no culto da noite tinha menos pessoas, era época de férias. E a gente, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Abri a Bíblia, preguei a palavra, cantamos e tal. O Senhor Deus é que sabe, na segunda-feira tinha que pagar 3.000 e poucos reais, e só tinha acho que 1.000, acho que nem isso. Mas a obra de Deus, o Senhor é que sabe.
Oramos, tal. Geralmente os tesoureiros, a equipe de finanças nossa dá um relatório. Nesse relatório, quando eu cheguei em casa, que eu dei uma olhada, eu falei, alguma coisa está errada. Liguei para o tesoureiro e falei, escuta, o que aconteceu? Falou, não está errado não, pastor. Tem um valor mesmo de 3.100 e poucos reais, que foi uma oferta que alguém veio e deu na igreja. Tinha uma pessoa visitando a comunidade naquela noite. Aquela pessoa trouxe uma oferta de 3.100 e poucos reais, que no outro dia nós pagamos o aluguel. Então, eu sempre aprendi a confiar em Deus. E não é fácil, porque eu já tive momentos difíceis na minha vida. Nesse texto, a gente vê Jesus tentando mostrar para eles o que a gente deve fazer na hora da tempestade. O que a gente pode fazer, por exemplo, num momento de crise como este? Eles estavam numa crise, uma tempestade, prontos para morrer. O que eu vou fazer então nesse momento que eu estou aí, não sei o que eu faço? Primeira coisa, confiar em Deus. Mas confiar em Deus nesse momento difícil é a única coisa que a gente pode fazer. Nunca me esqueço também a palavra do pastor Walter de Oliveira, que anos atrás esteve aqui ministrando um seminário de finanças. Não sei quantos de vocês lembram, mas uma vez ele disse, quando alguém chega nele e fala assim, olha, agora é só Deus. Não sei se vocês lembram disso. Agora é só Deus. Ele fala, então tá bem, que se for só Deus, Deus vai dar a solução. Não é porque a gente fala assim, e agora é só Deus, parece que a coisa acabou, né? Morreu, já era. Mas é interessante essa expressão, agora é só Deus. Pô, então se for só Deus, o negócio está resolvido, porque Deus resolve. Então, esses homens aqui, naquele momento de tempestade, lembrem-se, eram homens que estavam com Jesus já há 1 ano e pouco, quase 2 anos, acompanhando o ministério dele, vendo os milagres que ele estava fazendo, mas num momento de dificuldade, de provação, eles não sabiam o que faziam. Estou falando de gente, vamos falar nos termos de hoje, de crente, que conhece Jesus, que diz que ama Jesus, mas na hora do aperto, e quantas pessoas você conhece hoje que na hora do aperto foram embora? Várias pessoas. A verdade, meus irmãos, é que quando a gente coloca a nossa fé naquilo que nós somos e temos, é aí que a gente começa a se afastar de Deus. Porque tem muito rico e muito famoso que ele coloca a confiança dele naquilo que ele é e que ele tem. E mesmo rico e famoso, a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus. E desenvolver essa confiança. Bom, a gente tem 2 opções. Uma é desenvolver assim, vindo para a igreja, ouvindo a palavra, praticando a palavra, ou, como na maioria das vezes, passando por tempestades. Porque, irmãos, os caras estavam do lado de Jesus, vendo milagres, ministrações, ouvindo coisas impressionantes. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, eu até dei uma pesquisada, nesse versículo 40 de Marcos 4, fala que eles tiveram medo. Essa expressão medo aí, ela vem do termo deilos, que é um termo grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando traduziram para o português essa expressão aí, deilos, eles traduziram como medo. Mas na verdade, no original da palavra, traduzido quer dizer pânico. Aqueles caras entraram em pânico. Eles ficaram desesperados. Eles não sabiam o que eles poderiam fazer mais. Toda a sua experiência em tempestades, com barcos, botando vela, içando, tirando, enfim, toda aquela experiência que eles tinham. No momento dessa tempestade aqui, eles não sabiam mais o que fazer, eles entraram em pânico. Eles ficaram desesperados. E meus irmãos, se você olhar para a situação de hoje, tem gente que está numa situação um pouco pior,
ou um pouco melhor, e ainda assim ele está desesperado. Tem crente que diz que conhece Deus, que ama Jesus, mas na hora da dificuldade, da luta, ele fica desesperado, ele entra em pânico, ele quer morrer, ele quer fugir, ele quer sumir, ele quer largar, ele quer fazer as coisas. E por que Deus permite? Essa é outra pergunta que eu queria colocar aos irmãos aqui. Por que Deus permite tempestades nas nossas vidas? Por que será que Deus fala assim, não, aquele cara ali está muito metido? Claro que Deus não faz isso, né? Eu já disse aqui, se eu fosse Deus seria assim, mas como eu não sou Deus, né? Mas se eu fosse Deus, aquele cara ali está muito metido, eu vou deixar ele passar uma tempestade para ver se ele é bom mesmo. Porque tem uns caras que eu conheço, talvez você conheça pessoas assim, confesso que quando eu era moço, quer dizer, não faz tanto tempo, mas quando eu era moço, eu era esses caras assim que, não, eu faço, eu aconteço, eu. Mas na hora do vamos ver, só Jesus na causa. Teve situações que eu falava, não, tá. E quando a coisa apertava, eu ligava para o pai, ô pai, aconteceu um negócio aqui, precisa da sua ajuda aqui. Porque tem muita gente que confia muito, aquela autoconfiança. Não que a gente não deva confiar na gente, claro, mas tem gente que tem aquela autoconfiança e tal, e começa a se tornar arrogante, metido. Felizmente, meus irmãos, a gente convive com muitas pessoas assim. E por que Deus permite tempestades? Muitas razões, algumas delas aqui, para que a gente venha corrigir algo equivocado na nossa vida, para que a gente aprenda a mudar o foco de situações que nós estamos enfrentando, e Deus permite tempestades e dificuldades para que a gente pare de olhar para o problema e olhe mais para Ele. Já foi dito, escrito, já foi falado de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, que não olhe para os seus problemas, ou então não diga para os seus problemas que eles são grandes, diga para os seus problemas que o teu Deus é grande, algo parecido com isso. Por que Deus permite situações? Por que Deus permitiu essa situação aqui? Os caras eram experientes, os caras sabiam o que tinha que fazer. Mas, naquela noite, naquela tempestade, eles ficaram desesperados. Aí eles lembraram, vamos acordar o mestre. Acordaram Jesus, falaram com ele, Jesus vem, ora e repreende. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto foi a expressão que eles disseram. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o cara que vocês estão andando com ele há 1 ano e meio. Interessante, né? É o camarada que vocês dizem que amam, que é o Senhor de vocês. Vocês estão vendo ele fazer milagres, maravilhas. Vocês estão vendo ele curar pessoas, vocês estão vendo eles abençoar pessoas, vocês viram a multiplicação de pães e peixes que eles fizeram. É esse cara. Então, entenda por que Jesus permitiu essa situação. Porque eles estavam com Jesus, mas na verdade não conheciam muito ele. Como hoje tem gente que vai para a igreja, levanta a mão, eu quero ser crente, porque na televisão eu ouvi que quem é crente vai para a igreja, faz sacrifício e tal, aí Deus abençoa, Deus enriquece. Nossa, eu não me conformo, como é que o cara estava devendo 500 mil, e agora, depois de 1 ano, ele está com carro zero, está com uma casona, está com um grande trabalho. Poxa, Deus é milagroso, eu vou para essa igreja. E na verdade a gente sabe que não é muito assim. Acontece milagres sim, mas não é assim, essa não é uma regra, isso é uma exceção. A regra é você buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Buscar a Deus porque Ele é o Deus de sua vida, amar a Deus acima de todas as coisas.
Confiar no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, depender do Senhor em todas as situações da sua vida. E não dizer eu vou para a igreja, eu tenho Jesus, eu estou salvo, e na hora da dificuldade a pessoa fica desesperada, a pessoa fica em pânico. Meu Deus, o que será da minha vida? Meus irmãos, se acontecer as coisas, e vai acontecer, tomara que não aconteça no nosso tempo, mas quando acontecer, aquilo que a Bíblia está relacionada em Apocalipse, meus irmãos, a Bíblia diz que as pessoas vão buscar lugar para se esconder, não vão achar. De tanto medo e pânico que vai gerar na época, quando os anjos começarem a soprar, quando os anjos começarem a fazer as coisas que Deus está determinado a fazer, que Apocalipse fala. Quando começar mesmo o final do fim do mundo, e eu espero estar longe daqui junto com você na presença de Jesus lá nos céus, mas quando começar essa época, aqueles que diziam que confiavam em Deus, aqueles que diziam que tinham Deus e tal, essas pessoas vão entrar em pânico, porque na verdade eles nunca confiaram em Deus, porque quem confia em Deus se relaciona com Ele, fala com Ele, depende dEle. Pô, eu tenho um trabalho, mas eu não dependo do meu trabalho, eu dependo de Deus. Pô, eu tenho uma empresa, mas eu não dependo da minha empresa, eu dependo de Deus. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro guardado, mas eu não dependo de nada deles, eu dependo de Deus. A minha confiança está no Senhor. O que Jesus quis definir aqui, ou desenvolver na vida desses homens aqui, era eles aprenderem a confiar. E nós começamos um ano, a gente precisa aprender a confiar em Deus, principalmente nesse momento difícil. O que eu faço nesse momento difícil? Vou ficar desesperado? Vou entrar em pânico? Ou a empresa fechou, a outra fechou, mandaram embora aquele, fizeram isso aqui, e agora? Será que isso vai? Não, eu vou confiar em Deus. Se acontecer de eu perder o emprego, eu tenho certeza que eu tenho um Deus que vai trazer provisão para a minha vida. A dificuldade pode vir, mas Deus está acima de qualquer dificuldade, eu vou confiar nele. A palavra de Deus nos diz e nos ensina, vários textos da Bíblia nos ensinam a gente desenvolver essa fé, essa confiança no Senhor. Essa confiança, essa fé que nós devemos ter em Deus, a gente tem que desenvolvê-la a cada dia. A gente passa por problemas, por dificuldades, a gente passa por lutas. Mas se a gente aprender a confiar no Senhor, se a gente ouvir a palavra, aliás, a pergunta que eu posso fazer nessa manhã, por que você vem à igreja? Eu venho à igreja para adorar a Deus, eu venho à igreja para ter comunhão com os meus irmãos, e eu venho à igreja também para ouvir a palavra de Deus. Quantas ministrações nós já tivemos ao longo desses anos? Vamos passar agora por 6 cultos, ou 7 cultos direto, com 7 pregadores diferentes. Quantas mensagens a gente anotou, a gente levou para casa, a gente reviu os textos, releu os textos, a gente trouxe aquilo para a nossa vida. Quantos nós fizemos isso? Ou quantos de nós já fizemos isso? Pouquíssimos. A maioria das mensagens entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas vão vivendo a vida por quê? Porque está bem, tem trabalho, tem comida, tem carro, tem casa, tá tudo bem. A palavra é boa, é legal, mas ela é boa, legal na vida daqueles que creem, na vida daqueles que praticam. E eu estou te falando isso hoje, porque vai chegar um momento, meus irmãos, e está chegando esse momento, a Bíblia diz isso, que no final dos tempos surgiriam muitos enganadores. Surgiriam muitas pessoas que falariam coisas que não estariam nem escritos na Bíblia. Ou pegariam textos e iriam deturpar esses textos. Meu irmão, você liga a televisão, tem canais que passam programas, Deus me perdoe, não estou aqui para julgar ninguém, longe disso. Mas eu nem assisto, e quando eu assisto, eu acho que eu dou azar. Que quando eu ligo a televisão nesses programas de igreja, principalmente durante a semana, você ouve a palavra seguinte: meu irmão, Deus vai te fazer como Isaac. Isaac plantou 1 e colheu 100. Então, irmão, você vai plantar também. Você vai colher a 100 por 1, porque é isso que Deus quer. E o povo, aleluia, tal, recebe, meu irmão. Pô, mas e o contexto dessa expressão? Ele plantou 1 e colheu 100. O contexto é que na hora da dificuldade, na hora da luta, porque ele estava numa dificuldade, estava uma seca naquela região, havia um momento difícil. Aí ele se lembra, porque quando o pai dele, Abraão, passou por um momento difícil, a Bíblia diz que ele foi para o Egito.
Aí Isaac se lembra do Egito, fala, pô, meu pai na época de crise foi para lá, vou para o Egito. Aí Deus fala para ele assim, Isaac, você confia em mim? Você confia mesmo em mim? Ah, Deus, eu confio. Então fica nessa terra, porque eu vou te abençoar nessa terra. Em tempos de crise eu vou te abençoar. Beleza? Beleza. O que eu tenho que fazer? Fica aí, confia, planta, porque eu vou fazer você colher dessa plantação que você tem. Beleza? Você confia? Eu sei que muitos diriam, ah, Deus, eu confio. Mas não foi de um dia para a noite. A Bíblia diz que foi 1 ano depois. 1 ano depois, ele colheu 100 por 1. Ou seja, ele esperou durante 1 ano, aquele tempo de dificuldade, aquele tempo de luta, aquele tempo de plantar, aquele tempo às vezes de não ter muita coisa para comer, ele ficou ali, eu estou confiando em Deus, eu estou confiando em Deus. Só que essas pessoas, esses pregadores não falam isso. Ele fala, não, traz uma semente aqui que Deus vai te dar 100 por 1. E a palavra tem que ser ensinada. A palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz isso. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem falou isso foi Josafá. Josafá estava vivendo um momento difícil, um momento de medo, de dificuldade, não sabia se devia guerrear ou não. Aí ele coloca-se diante de Deus, ele jejua, ele ora, ele busca a Deus. Aí Deus começa a revelar algumas coisas no coração dele. Deus começa a mostrar algumas coisas que ele faria pelo seu povo, através do rei. Aí Josafá vai lá, conclama toda a nação e diz, gente, Deus está conosco, meus irmãos. Então, o que eu vou te falar aqui é para você crer, porque isso está contido na palavra. Deus disse que jamais abandonaria a gente. Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória, meu irmão, minha irmã. Basta você confiar nele. Vamos confiar no Senhor, vamos buscar a face do Senhor, vamos desenvolver esse relacionamento com Deus. Eu estou falando de crente. Que aqueles homens que estavam no barco, eles estavam 1 ano e meio já com Jesus. Eles estavam ali aprendendo, mas não aprenderam nada, porque quando Jesus repreende aquela tempestade, eles perguntam, pô, quem que é esse? Talvez eles achavam que Jesus era um profeta, talvez eles achavam que Jesus era um curandeiro, talvez eles achavam que Jesus era um cara bom, que trouxe para eles uma nova perspectiva de vida, mas conhecer mesmo Jesus a fundo, eles não conheciam. Porque no momento da dificuldade eles ficaram em pânico, desesperados. Ainda bem que se lembraram de Jesus. Quando Jesus repreende, eles dizem, pô, quem que é esse? Se eu tivesse lá, e eu não estava, mas se eu tivesse, eu ia falar para ele, o cara que vocês dizem que conhecia, que vocês dizem que confiava. Vocês não diziam que confiava nele? Como eu poderia dizer para muito crente hoje, que desanima, que sai da igreja, que acha assim, ah, Deus faz isso por aquele irmão, faz isso por aquela irmã, mas eu estou aí, na luta, com enfermidade, com dificuldade, ai meu Deus, quando será a minha vez? A sua vez vai ser no dia que Deus quiser, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, e quando Ele quer. O que eu faço? Eu confio nele. Por quê? Poxa, porque o melhor de Deus, Ele já mandou, foi Jesus. Jesus morreu por mim, por você, morreu no nosso lugar, porque a gente pode comemorar, primeiro domingo do ano, comemorar a morte de Jesus. Ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. E nessa sua ressuscitação, Ele reuniu os seus discípulos e disse, gente, eu estou com vocês todos os dias. Ou seja, nós começamos mais um ano, terminamos o ano de 2015, foi difícil para alguns, teve dificuldades, problemas, foi bom para outros, nós terminamos, começamos um novo ano, passamos aqui a virada dizendo o seguinte, nós cultuamos um Deus vivo, sabemos que o Senhor está aqui, nós te adoramos, nós reconhecemos o teu senhorio sobre nossas vidas. Nós começamos um novo ano dizendo o seguinte, eu não sei o que vai acontecer no Brasil, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está comigo, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. Amém? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você confia mesmo em Deus?
Não, eu confio. Não, eu confio. Por que Deus permite tempestades? Por que Deus permitiu tempestade na vida daqueles homens? Por que Deus permite a gente passar por algumas tempestades? Para tratar algumas coisas dentro de nós. Primeiro, nos levar a confiar 100% nele. Eu não sei se você confia. Eu confesso para vocês. Eu confio em Deus. Confio. Mas eu sei que tem momentos que é difícil. Que você passa por dificuldades, por lutas. É difícil. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus. Que lá atrás, quando eu era mais jovem, eu perdi emprego. Eu me lembro que já falei aqui, eu pegava o meu olerite do Bradesco, e eu ganhava um bom salário na época, de caixa, aliás, de supervisor de caixa. E eu pegava o meu olerite, os outros que não eram cristãos, eles reclamavam, miséria, desgraça, banco aqui ladrão, a mixaria, banco ficando rico, e eu pobre, desgraça. E eu besta, em vez de ir lá e falar assim, gente, agradece a Deus por o salário que você tem, trabalho. Eu ia lá e falava a mesma coisa, esse banco é ladrão, né? Sabe qual era a expressão que eu mais ouvia? Não vejo a hora de sair do banco e abrir uma empresa para mim. Porque quando eu abrir uma empresa para mim, aí, meu, banco que se lasque. Até que um dia eu perdi meu emprego. Quando eu perdi meu emprego, recebi o dinheiro que tinha, meu filho tinha acabado de nascer. Tive que pedir, pelo amor de Deus, para deixar a minha esposa ganhar um menino no convênio, porque eles iam cancelar o convênio. Me arrependi de ter feito no convênio. Isso é uma outra história. Mas depois de um mês, comprei um carrinho, um Fusquinha, o primeiro Fusca que eu tive, peguei o dinheirinho e comprei um Fusca. Meia nada. Fui passear com a minha esposa, comprei o carro, não tinha experiência nenhuma, meu filho recém-nascido. Olhei, estava marcando um quarto, falei, nossa, o cara dá um Fusca com um quarto de tanque, eu vou andar para caramba. Andei até Osasco, chegou em Osasco, acabou a gasolina, estava marcando errado. Dali para frente eu comecei a passar dificuldade, luta, não tinha emprego, não conseguia emprego. Aí eu tive que pedir dinheiro emprestado para amigo meu para pagar aluguel. E agora, como é que eu vou devolver o dinheiro para o amigo? Aí um dia eu não tinha quase o que comer em casa. Mas Deus nunca deixou faltar, porque Deus mandava a gente lá levar mantimento. Deus tocava em coração. Porque antes a gente fazia muito isso com outras pessoas. E no momento da tempestade, naquele momento, eu ouvi de um amigo, escuta, você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa, baixar a bola. Ah, é? Você precisa. Você precisa confiar no Senhor. E eu parei, depois de 3 meses desempregado, pensando, chorando. Reclamei tudo que eu tinha para reclamar, porque nessa hora você reclama, né? Você não conhece Deus como você deveria. Depois que eu reclamei tudo que eu tinha para reclamar, chorei, vi que não tinha jeito, aí eu comecei a orar mais. Senhor Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus, eu preciso trabalhar. Aí vem uma pessoa e fala assim, eu posso te arrumar um emprego lá na minha empresa. Ah, é? Onde que é? Lá em Interlagos. Mas de Osasco a Interlagos? É. Como é que eu faço? Não sei, cara, se vira, o emprego está lá. Um ônibus de onde eu morava até o centro de Osasco, um trem até Santo Amaro. Santo Amaro pegava um ônibus, descia no portão de Interlagos lá não tinha ônibus, era mais 1 quilômetro de a pé. Saía 5:30 da manhã para chegar às 8. Saía 5 da tarde para chegar às 8 da noite, 8:15 da noite em casa. A hora que você falava assim, agora eu vou dormir, meu filho acordava.
Mas eu fui. Não, eu vou. Opa, agora eu estou precisando. Quando eu recebi o primeiro salário, eu tirei o dízimo, já entreguei. Falei, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E estava ganhando menos do que eu ganhava no banco. Viu como a gente é besta? Aí eu aprendi a confiar no Senhor. Porque a Bíblia diz, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus queria conhecer o intento do coração do povo. E Deus também quer conhecer o intento do meu e do teu coração. A partir daquele tempo eu fiquei um ano nessa batalha. Depois de um ano, eu consegui um emprego no Banco Itaú. Mesma atividade, caixa. Comecei a trabalhar no banco, nossa, estava ganhando quase o dobro. Aí eu pegava o olerite assim, eu falei, graças a Deus. Era só um ônibus que eu pegava. Graças a Deus. Quando eu vi os caras reclamando, eu falava, para de reclamar, meu filho, você não sabe, você está ganhando bem. Que a Bíblia diz ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco? As tempestades, meus irmãos, elas revelam as nossas deficiências, elas mostram os nossos erros. Se Deus permite a gente passar por algumas dificuldades, como permitiu aqueles homens experientes passar por aquela dificuldade, sentirem um medo que é traduzido como pânico, é porque Deus nos ama e Ele quer ver a gente bem do lado dEle. Por isso que eu pedi para você há pouco perguntar para o seu irmão, você confia mesmo em Deus? Porque vai chegar um tempo, tomara que demore, vai chegar um tempo que as pessoas, vai ficar definido mesmo, quem confia e depende de Deus, e quem só conhece Deus de ir na igreja de ouvir falar. Vou aqui trazer aquele texto de Marcos, parte dele, para a gente encerrar aqui nessa manhã, participar da ceia. Eles disseram quando Jesus fez o milagre, quem é esse? E eu arrisco dizer que tem muito crente hoje, que ele olha às vezes para Jesus e pergunta, quem é esse? Esse? Ele veio só para morrer na cruz? Não. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para mudar a nossa história. Ele veio morrer no nosso lugar. Ele veio trazer a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele veio trazer uma perspectiva nova de vida para a gente. Ele veio nos mostrar o jeito que Deus gostaria de ver a gente. Por isso que a gente precisa aprender a confiar em Deus. Vamos começando o ano. Que você nesse ano de 2016 se aproxime-se ou aproxime-se mais de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, no momento da tempestade, você não vai precisar gritar, Jesus, estou morrendo. Você fala assim, não, eu sei que o meu Redentor vive e Ele está comigo, Ele vai me dar a vitória. O cara na Bíblia que mais teve um relacionamento estreito com Deus foi Davi. Davi escreveu vários textos, alguns você que gosta de anotar aí, Salmo 9, versículo 10, ele escreveu, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois eu, Senhor, jamais abandonas, pois tu, Senhor, jamais abandonas ou abandonas os que te buscam. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. No livro de Salmo, capítulo 21, versículo 7, ele escreveu, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. No Salmo 33, versículo 20, ele escreveu, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. No Salmo 125, versículo 1, ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Pergunta de novo para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, você confia mesmo em Deus? Cuidado com a sua resposta, hein?
Uma coisa para você guardar no teu coração aqui. As tempestades não duram para sempre. Tempestade vem e vai. E eu já falei aqui, tem muito crente que você fala com ele fala assim, eu estou numa prova, mas numa prova. Entra ano, sai ano, ele está na prova. É porque não estuda, porque se estudasse, passava na prova. É simples. Porque tem gente que vive falando, eu estou na prova. As tempestades não duram para sempre. Deus permite, mas segundo a Bíblia, Ele permite e Ele mesmo dá o escape para a gente. Se é que a gente confia nele. Segundo, meu irmão, minha irmã, em meio a tempestades, confie no Senhor, o teu Deus. Davi escreveu o seguinte, Salmo 4:8: Paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Por pior que seja a tempestade, confie no Senhor. Apresente-se diante do Senhor. Deleite-se no Senhor. E Ele realizará o desejo do teu coração. Amém? Quero encerrar lendo um texto. Se você trouxe a Bíblia aí, abra aí, por favor, no Salmo 115. Quem achou, por favor, fique em pé. Vamos ler juntos. Salmo 115. Glória a Deus. A partir do versículo 1, o salmista escreveu algo tremendo aqui. Tremendo. Ele disse, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, pois seu nome, ou teu nome, e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Versículo 2, porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? Versículo 3, quem confia no Senhor responde assim, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Versículo 4, os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. 5, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. 7, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Versículo 8, o salmista escreveu, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Versículo 9, ele aconselha, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. 10, ele diz, confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu escudo, seu socorro e o seu escudo. 11, vocês que temem o Senhor, quem teme o Senhor aqui? Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. 12, o Senhor lembra-se de nós, aleluia, e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. 13, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Versículo 14, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. E o Emerson está cuidando disso, com a Adriana aí, né? Enfim. A Sheila, o Anderson também. Glória a Deus. Versículo 15. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. 17, os mortos não louvam
ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. 18, mas nós, diga assim comigo, nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu e você inclusive. Nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus.